Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Carolina Faria e o assunto que nós abordaremos aqui hoje é o que é empatia dentro de neuroarquitetura. Para a gente começar, eu vou pedir a você que tire da sua mente todas as pré-definições e conceitos que você já ouviu falar sobre empatia, porque muito provavelmente a forma como nós abordaremos aqui no vídeo, que é a respeito do que a neurociência nos diz sobre empatia, vai ser um conceito diferente do que você já ouviu falar, ou pelo menos a forma como você vê as pessoas utilizando normalmente, o termo empatia, é no mínimo simplório demais ou incompleto. Então vamos abordar um pouco sobre o que é esse conceito, para depois a gente trazer isso para a nossa realidade da arquitetura, dos nossos projetos, para que a gente consiga realmente atingir os nossos usuários e gerar neles impactos verdadeiramente positivos ou os melhores impactos possíveis que nós conseguirmos diante do ambiente construído e da relação desse usuário com esse ambiente que nós projetamos, que nós temos a responsabilidade de projetar, certo? Então, para a gente iniciar o vídeo aqui, a gente precisa entender, para a gente iniciar esse assunto, nós precisamos entender que, diante da neurociência, o termo empatia ele é dividido em duas categorias. Uma categoria é a emocional e a outra é a cognitiva ou a racional, certo? Então, vamos começar a entender um pouquinho o que é essa empatia emocional que a neurociência nos diz. A empatia emocional, ela é justamente esse contágio de emoções que acontece entre um indivíduo e outro. Então, quando a gente é bebezinho e a gente vê a mãe rindo ou a mãe chorando e a gente tem aquela mesma reação da nossa mãe, aquilo é uma empatia emocional, ou seja, um contágio emocional realmente. O bebezinho viu a mãe dele rindo e ele ri também. Esse processo tem uma explicação biológica por trás, que daqui a pouco a gente vai ver. Mas, primeiramente, vamos entender que essa é algo mais instintivo, de nós, seres humanos. É o contágio emocional, realmente. Agora, quando a gente fala da empatia do lado racional, nós estamos falando sobre um outro aspecto que eles chamam de vertente cognitiva da empatia, dentro de neurociência, que é justamente o efeito de você realmente buscar, entender a visão e a perspectiva do outro. Esse buscar é uma palavra fundamental, nesse tema da empatia cognitiva, porque eles diz respeito a algo que não é involuntário. Então, de certo modo, eu posso ser treinado a isso. Eu posso ser treinado a perceber a demanda do outro, e identificar naquela pessoa, diante da visão dela, as necessidades, aquilo que ela possa estar sentindo, mas por um olhar muito mais deliberativo, muito mais analítico. Então, eu busco sentir essa empatia, eu busco ter essa empatia, diferentemente do caso emocional, que a gente tem aquele contágio muito mais involuntário, certo? E ainda existem estudiosos que acrescentam dentro da racional, da categoria de empatia racional, a empatia compassiva, que é além de eu perceber a perspectiva do outro, a perspectiva com que o outro vê determinada situação, determinado contexto, eu ainda me disponho a ajudar ou me disponho a exercer realmente alguma atividade, alguma ação em relação àquele indivíduo. Então, nós temos a emocional, que seria o contágio emocional, e dentro da empatia racional, nós temos essas duas subdivisões, a vertente cognitiva e a compassiva. Alguns estudiosos usam apenas a vertente cognitiva e a emocional, deixando de lado a compassiva, e outros já abordam a compassiva como sendo uma subcategoria dentro da categoria racional, certo? Então, quando a gente entende que existem conceitos ali dentro da neurociência que diz respeito à empatia, a gente já pode imaginar que existe algo no nosso cérebro responsável
por nos fazer agir dessa ou daquela determinada maneira diante da empatia, certo? Eu queria colocar aqui para vocês uma definição do André Palmini, que é: empatia é uma função social, gravem esse termo, que nos aproxima do outro pela forma como ele se sente ou pelo que ele está passando, Então, quando o André Palmini cita aqui a função social, a gente tem um ponto muito chave, né, dessa questão que abarca, né, a empatia, porque função social é algo estritamente humano, do ponto de vista de realmente vivermos em sociedade. Então, quando a gente fala em função social, nós estamos falando de um cérebro que se desenvolveu a partir da evolução e de todo esse tempo de história evolutiva que nós temos, evoluiu, né, de forma mais complexa, ele se tornou um cérebro social por questão de necessidade de sobrevivência. Então, nós, seres humanos, nós temos uma característica que nos difere muito dos outros animais, que é justamente a vida em sociedade, essa vida organizada em uma sociedade complexa, em que nós somos uma rede, que um auxilia o outro, um tem habilidades que os outros não têm, e assim a gente se completa, né, se complementa. Então, é uma questão de sobrevivência, nós precisamos uns dos outros, e essa função social, né, que o nosso cérebro consegue desenvolver ao longo do processo evolutivo, ele nos difere muito, não somente na questão da nossa convivência, mas na questão da plasticidade cerebral, ou seja, o nosso cérebro foi realmente se modificando, né, modificando as estruturas dele, criando novas partes, né, nesse cérebro para comportar a vida em sociedade. E essa parte nova que a gente tem no cérebro, que a gente chama hoje de neocórtex, é justamente essa parte em que é responsável por toda a nossa experiência mais cognitiva, mais refinada, mais sofisticada, né, dos seres humanos, se nós nos compararmos com outros animais que têm ali uma função cerebral um pouco mais simplificada. Nossa função cerebral, nossa capacidade, né, cerebral, ela é muito mais complexa do que de outros animais, do que de outros mamíferos também. Então, o nosso tempo evolutivo nos permitiu essa vida em sociedade, e não só do ponto de vista abstrato, mas do ponto de vista da plasticidade do nosso cérebro. Então, eu tenho aqui até um exemplo para mostrar para vocês. Esse livro, se alguém tiver interesse, ele é muito interessante para começar, né, as suas pesquisas sobre neurociência. Então, o nosso cérebro, vou mostrar aqui para vocês, toda essa camada que a neurociência chama de neocórtex, que é essa parte nova do nosso cérebro, ela praticamente tampa toda a camada do nosso cérebro. Nós temos regiões cerebrais mais internas, que são as regiões mais primitivas, e aqui tudo que a gente vê de massa é esse neocórtex, que é essa área mais nova. Exceto por essa parte do cerebelo que aparece aqui embaixo, o restante são áreas muito recentes da evolução do nosso cérebro, que só nós temos. E aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, nós temos a divisão desse neocórtex em 4 áreas, tá? Em 4 áreas principais. A gente tem o lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e o occipital, tá bom? Esse neocórtex, que é responsável por essa parte mais nobre e sofisticada do nosso cérebro, que nos permite essa vida em sociedade, essa vida cognitiva mais aprimorada, ele nos permite também viver a experiência da empatia cognitiva, né? Então, de forma biológica, que era o que eu estava dizendo. Então, em outra parte aqui do livro, se eu pegar aqui para vocês verem, vocês vão ver aqui que uma das partes desse cérebro novo que nós temos, essa camada que cobre todo o cérebro primitivo, a gente tem uma camada aqui chamada córtex pré-motor. Então, é uma subdivisão dos lobos que a gente havia citado. Então, eu tenho aqui em cima, ó, o córtex pré-motor. Não sei se vocês vão conseguir identificar. Vejam que a gente está entrando em conceitos da biologia, da
neurociência para depois aplicarmos esses conhecimentos na arquitetura, mas para isso a gente precisa trilhar esse caminho antes. E aí, voltando, né, na importância do córtex pré-motor, que eu mostrei para vocês na imagem aqui agora, não sei se deu para vocês verem direitinho, mas o córtex pré-motor, ele abriga os neurônios espelho, que são uma super descoberta da neurociência nos últimos tempos, é considerada uma das maiores descobertas da neurociência, porque foi uma descoberta recente, de 1994, e os cientistas descobriram isso fazendo estudos em macacos. Foi uma descoberta um tanto quanto acidental. O que significa esses neurônios espelho? Eles são justamente os neurônios que nos permitem ter essa função social de empatia. Então, em macacos, eles fizeram experimentos, né, estavam fazendo experimentos sobre a questão motora dos macacos e eles colocaram ali alguns neurônios e quando os macacos se movimentavam, algumas áreas do cérebro eram ativadas e quando eles observavam os cientistas se locomovendo dentro do laboratório, outros neurônios, outras áreas do cérebro eram ativadas. Então aquilo despertou a curiosidade dos cientistas, por que algumas áreas motoras, né, se ativavam quando eles estavam em movimento e por que outras se ativavam quando eles viam alguém em movimento. E foi aí que eles descobriram esses neurônios espelho. São justamente os neurônios que nos fazem ter essa habilidade empática. E esses neurônios funcionam como condutores da empatia realmente. Eles são ativados pela percepção visual e eles simulam, né, o que eles estão visualizando como se aquilo estivesse acontecendo com eles mesmos. Então essa função que nós temos no córtex pré-motor é uma função muito nova do cérebro e foi criada justamente por um tempo de evolução que pediu de nós a vida em sociedade. Então, a vida em sociedade acabou gerando esse tipo de evolução e criando os neurônios espelho, que são para essa função justamente de a gente reconhecer algo no outro e se sensibilizar com aquilo e o que a gente entendeu por empatia até agora. Certo? Então, dando sequência nisso, o que a gente tem de contexto desses neurônios espelho e dessa empatia cognitiva que a gente consegue ter por uma estrutura realmente do nosso cérebro, né, e não algo mais abstrato. Dentro da arquitetura, o que a gente pode dizer sobre isso, certo? Quando a gente trata da arquitetura e a gente pensa que os projetos são, então, direcionados para usuários, né, que precisam daquele ambiente para determinados objetivos que são apresentados para o arquiteto, a gente logo precisa imaginar que um arquiteto precisa ter uma habilidade empática muito grande para que ele consiga se enxergar na realidade do outro para poder projetar para aquela pessoa. Porque o que acontece muito é que, em contrapartida a toda essa sensibilidade que nós temos em relação à empatia de forma natural, e é importante dizer que algumas pessoas têm mais e outras têm menos, nós também, em contrapartida, temos as nossas memórias pessoais, todo aquele contexto de vida que nós vivemos, nós trazemos para as nossas atividades, nossos contextos atuais. Então, quando a gente não tira de nós mesmos, então do ponto de vista assim, quando eu não me neutralizo ao máximo para poder entender a realidade do outro, eu acabo colocando, né, na minha interpretação da realidade do outro, coisas que são minhas, que são da minha realidade, que são das minhas memórias familiares, das minhas memórias de experiência de vida. Então, a função do arquiteto é justamente treinar essa empatia cognitiva, nessa vertente cognitiva da empatia, para que consiga atender de forma mais eficaz os seus clientes. E aí existe uma dificuldade grande nisso, né? Porque quando a gente diz sobre entender o outro, né, na arquitetura, a gente está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente olhar e falar que entendo o que você está vivendo, né? Eu preciso mergulhar realmente no que é a realidade daquele cliente.
Então, não posso levar em consideração apenas o que ele me fala, apenas o que ele me descreve. Eu preciso ir além e entender aquilo que está por trás e aquilo que está em um nível que não é acessível a ele próprio. Essa que é a dificuldade. Em outro vídeo a gente tinha falado sobre os níveis de memória que a gente tem o nível de memória que está na nossa consciência, a gente tem um nível de memória que está abaixo da nossa consciência, e esse nível que está abaixo da nossa consciência, ele não é acessado por nós, mas o arquiteto, desenvolvendo a sensibilidade empática de se colocar no lugar do outro e ir além do que aquele outro pode apresentar, ele consegue desenvolver projetos que realmente atendam a demandas, a necessidades, né? Não só de estilos, de gosto, de estética, de funcionalidade, mas de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, de qualidade para trabalhar, de qualidade das relações sociais daquele ambiente. E é isso que é a importância da empatia nos projetos. Para a gente tomar muito cuidado, e eu vou falar disso mais a fundo em outro vídeo, com essas questões que são particulares nossas e que, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba envolvendo as nossas questões particulares na interpretação, né, e na tentativa de enxergar a realidade do outro. Sempre é um exercício e não tem receita de bolo, tá? Então, quanto mais a gente conhecer, mais a gente pode ter essa empatia. Tem uma frase que eu até gosto de falar, assim, né, que eu vou ler para vocês, que é: ficando no imaginário, distorce o cenário. O que eu quero dizer com isso? Quando você fica só no imaginário, você sabe, né, a realidade daquela pessoa, assim, ela tem um marido, ela tem 4 filhos, aí você imagina uma realidade, nossa, deve ser muito difícil, ela deve ter muito trabalho. Você imagina e especula várias realidades ali dentro do contexto daquela família, mas na verdade, no imaginário, você está com certeza distorcendo aquela realidade, porque você não tem o conhecimento próximo dela. Então, você vai aplicar ali diversas opiniões que são suas próprias e você distorce aquele contexto completamente. Então, o conhecimento da realidade do cliente e da realidade de como funciona um projeto, de onde você vai tomar o seu ponto de partida, de qual é o objetivo, é o que vai te auxiliar a ter realmente essa habilidade da empatia na vertente cognitiva, que é aquela que é treinável. E aos poucos isso vai se tornando mais fácil para cada um de nós. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro o assunto. E até o próximo vídeo, então, pessoal. Tchau, tchau!